Salve família, vamos para mais um vídeo para essa quarta-feira, 18 de maio de 2022. E se ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. E deixe seu like para fortalecer. Para essa quarta-feira separei 9 palpites com 2 opções em média de aposta por jogo e um bilhete pronto para você fazer seu investimento. E se você deseja fazer um jogo, vale dar uma aposta nessa quarta-feira. Temos a nossa banca betpro.com, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Para você que opera na linha de gols, escanteios, ambas marcam, probabilidades e muito mais, temos as melhores cotações de mercado. Segue lá @elonepalpites no Instagram, deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. Vou deixar o link do Instagram no primeiro comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Então segue lá, galera, @elonepalpites. Nessa segunda-feira deixamos uma duplinha para você estar investindo. Pegamos aqui acima de 2 gols e meio na partida entre Juventus e Lazio, a 1.80. E acima de 1 gol e meio Newcastle e Arsenal, a 1.25. Essa duplinha gerou um DD de 2.25, simulei R$100, você teve um retorno máximo de R$225. Essa foi a duplinha da segunda-feira, 16 de maio. Nessa terça-feira, 17 de maio, pegamos aqui uma tripla para você estar investindo, acima de 1 gol e meio na partida entre Adon Den Haag e Eindhoven. Liverpool para vencer, a equipe do Southampton a 1.40 e Flamengo para vencer, a equipe do Católica a 1.25. Essa tripla gerou um DD de 2.10, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$210. Agora passando para os palpites dessa quarta-feira, 18 de maio, começando aqui na partida entre Eindhoven e Fredericia pelo campeonato dinamarquês. Na classificação, as duas equipes vêm empatadas com 50 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Eindhoven vem de 3 derrotas seguidas, a equipe do Fredericia vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo entre eles, o Fredericia venceu em casa por 3-1. As odds abriram aqui a 2.37 para a equipe da casa, 2.87 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, apenas na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, jogando em casa, bateu 2,5 apenas em 2 oportunidades. A equipe do Fredericia jogando fora de casa nos últimos 5 jogos bateu 12,5 em 3 oportunidades. E nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, confrontos diretos bateu 12,5 em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, acima de 2 gols e meio. Ou se preferir pegar numa tripla, numa quadra acima de 1 gol e meio. Agora na partida entre Nicobin e Horsens, na classificação a equipe do Horsens vem na primeira colocação com 57 pontos. O Nicobin vem na sexta colocação com 31. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem de 1 empate e 4 vitórias. No último jogo entre eles, o Horsens venceu em casa por 3-2. As odds abriram aqui a 1.36 para a equipe visitante e 7.50 para a equipe mandante. O palpite que eu vou deixar para vocês, acredito na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Também acredito na linha de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados da equipe da casa, bateu 2,5 em 4 oportunidades. Bateu ambas marcam também em 4 oportunidades. A equipe visitante nos últimos 5 jogos realizados bateu 2,5 em 4 oportunidades. E bateu ambas marcam também em 4 oportunidades. E nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, confrontos diretos, bateu acima de 2 gols e meio em 4 oportunidades. E bateu também ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Ou se preferir, ambas as equipes marcam. Agora pela Copa Libertadores, na partida entre Atlético do Paraná e Libertad. Na classificação, a equipe do Libertad vem na primeira colocação com 7 pontos. O Atlético do Paraná vem na quarta colocação com 4 pontos, que precisa vencer se quiser sonhar com vaga na oitavas de finais da Libertadores. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Libertad venceu por 1-0. As odds abriram aqui a 1.80 para a equipe da casa, 4.75 para a equipe visitante.
O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta abaixo de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Atlético Paraná bateu abaixo de 2 gols e meio em 4 oportunidades. A equipe do Libertad nos últimos 5 jogos fora de casa bateu abaixo de 2 gols e meio em 3 oportunidades. Vejo boas probabilidades para esse jogo de abaixo de 2 gols e meio. Acredito que não seja jogo de muitos gols. Vou deixar aqui abaixo de 2 gols e meio. Ou se preferir pegar fora com empate, também vejo boas probabilidades para esse jogo, já que a equipe do Atlético Paranaense não vem enfrentando uma boa fase nos últimos jogos. E o Libertad jogando fora de casa nos últimos jogos perdeu apenas 2, venceu 2 e empatou 1. Pode jogar com regulamento embaixo do braço, pegando a equipe do Atlético Paranaense que precisa vencer esse jogo. Vou deixar aqui abaixo de 2 gols e meio, ou se preferir pegar fora com empate. Agora na partida entre Palmeiras e Emelec, vamos ver aqui na classificação. O Palmeiras já classificado, o Emelec vem na segunda colocação com 5 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Palmeiras, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Emelec vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o Palmeiras venceu fora de casa por 3-1. As odds abriram aqui a 1.22 para a equipe do Palmeiras. Vou deixar aqui Palmeiras para vencer como primeira opção de aposta, ou se preferir pegar acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Palmeiras, bateu 2,5 apenas em 3 oportunidades. A equipe do Emelec nos últimos 5 jogos realizados fora de casa, bateu 2,5 em 3 oportunidades. Eu vou deixar aqui para vocês a Palmeiras para vencer, ou se preferir acima de 2 gols e meio. Agora na partida entre Colo e Olímpia, na classificação a equipe do Colo vem na segunda colocação, o Olímpia vem na terceira colocação. É um jogo direto entre as equipes. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe visitante venceu 4 e perdeu apenas 1. No último jogo entre eles, ficaram no 0-0 na casa do Olímpia. As odds abriram aqui a 1.75 para a equipe da casa, 4.75 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Colo, bateu ambas marcam em todos os jogos. O Olímpia jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam. Ou se preferir pegar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Agora pela Sul-Americana, na partida entre Racing e Melgar. Na classificação, a equipe do Melgar vem na liderança com 9 pontos. E o Racing vem logo abaixo na segunda colocação, também com 9 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates. A equipe do Melgar vem de 5 vitórias seguidas. No último jogo entre eles, o Melgar venceu em casa por 3-1. As odds abriram aqui a 1.36 para a equipe do Racing, que vejo uma probabilidade muito baixa para esse jogo. Eu vou deixar aqui para vocês acima de 1 gol e meio como primeira opção de aposta. Ou se você preferir pegar um palpite mais arriscado de Melgar fora com empate, também vejo boas probabilidades para esse jogo. O Melgar aqui nos últimos 5 jogos vem de 5 vitórias seguidas. Você pode pegar 1 gol e meio, botar no bilhete pronto, ou fora com empate para arriscar numa zebra. Agora na partida entre Santos e União Calera. Na classificação, a equipe do Santos vem na segunda colocação. O União Calera vem na primeira colocação com 8 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, ficaram no 1-1 na casa do Calera. As odds abriram aqui a 1.55 para a equipe do Santos, que acredito que vence essa partida. Nos últimos 5 jogos em casa, o Santos venceu todos os jogos. O Calera nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Vou deixar aqui Santos para vencer a 1.55. Ou se preferir pegar numa tripla, numa quadra acima de 1 gol e meio. Também acredito na linha de acima de 2 gols e meio. Agora pela Série B, na partida entre CRB e Londrina. Na classificação, a equipe do Londrina vem na 13ª colocação. O CRB vem na 20ª colocação com apenas 4 pontos em 7 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No último jogo entre eles, o CRB venceu em casa por 1-0.
As odds abriram aqui. Aliás, não tem odds ainda para essa partida. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, 1,5 gols. Ou se preferir, pegar casa com empate. Agora passando para a próxima e última tip pela Libertadores, na partida entre Alianza Lima e Fortaleza. Na classificação, o Fortaleza vem na terceira colocação com 4 pontos. O Alianza Lima vem na última colocação com apenas 1 ponto somado. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Fortaleza venceu em casa por 2-1. As odds abriram aqui a 1,75 para a equipe do Fortaleza, 4,75 para a equipe do Alianza. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, acima de 1,5 gols. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam, também vejo boas probabilidades para esse jogo. Para botar num bilhete pronto, numa tripla ou numa quadra, acima de 1,5 gols. Ou se preferir, ambas as equipes marcam. Agora passando para a tripla dessa quarta-feira, 18 de maio. Peguei aqui para vocês apenas uma duplinha para essa quarta-feira. Acima de 2,5 gols, Palmeiras e Emelec a 1,65. E acima de 1,5 gols, Santos e União Calera a 1,33. Essa duplinha gerou um DD de 2,19. Simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$220. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!